engenharia, em construção, em decoração. Então, a primeira delas seria fazer a ripa do bambu. Então, a partir do momento que eu fiz a ripa do bambu, eu vou colar essas ripas, eu trabalho o bambu como se fosse madeira. Então, obviamente, aí eu tenho um custo elevado, eu vou ter que gastar tempo e mão de obra com a usinagem, com a cola. Então, isso não é para fazer bambu para fim estrutural, porque fica muito mais barato fazer com madeira laminada colada, o professor Zux é especialista, não está aí, ou com a madeira maciça. Agora, para objeto com alto valor agregado, aí já é outra história. Eu vou vender para um objeto de decoração, um carrinho de chá, um porta-escova, né, por exemplo. Né? Esse aqui é um exemplo também de ripas, feita pelo George Stam, lá de Cali, na Colômbia. Aqui, o bambu, ele, na forma de ripa, ele tem uma grande deflexão, mas se eu inverter o eixo, colocar o bambu de quina, ele passa a ter uma rigidez, às vezes, 8 vezes maior. Então, se eu travar todos esses bambus que estão de forma vertical, eu tenho um banco, um tampo de mesa com alta rigidez. Isso aqui é móvel de cana da Índia. O da esquerda, esse é da minha casa, foi importado do Vietnã. Comprou numa loja Tokstok. O Brasil importa o móvel que daria para fazer aqui sem grande dificuldade. Também do Nivaldo, né, com pequenas ripas de bambu. Esse é do João Nunes, de Bertioga, São Paulo. Chama Bambu Reveste, a empresa. Ele trabalha só com decoração de fachadas para lojas, em torno de R$400 o metro quadrado do revestimento. Ou mais simples como esse, bambu e PVA, uma caixinha de MDF revestida com anéis concêntricos de sobras de bambu processadas. Isso também foi lá do Japan House, em São Paulo. Isso é da Colômbia, uma chapa prensada, uma viga laminada colada. Né? Então, eu preciso de um equipamento de grande porte, adesivo, prensagem e geralmente temperatura. No caso da cola branca, eu tenho que segurar até ela endurecer. E aí posso agregar valor fazendo um laptop, por exemplo. Ou isso aí diz que tem um excelente isolamento térmico acústico e o cliente nunca voltou para reclamar. Um carrinho de chá, de bambu laminado colado, da Costa Rica. Isso aí tudo importado da China. Né? São pequenas ripas de bambu colada, prensada, e aí você usina como se fosse uma madeira maciça. Então, fica caro produzir. Tem que gastar, metade do material é perdido na usinagem, na serra. Depois tem a cola, depois tem a prensagem, tem a mão de obra. Então, não dá para fazer simplesmente uma viga. O valor dela fica altíssimo. Agora, um objeto com design, com valor agregado, aí ele acha um nicho de mercado. Isso é do meu amigo que fez as miniaturas, que eu vou sortear. Tudo a parte de cima é doação de uma importadora de piso de bambu da China, que a sobra manda para ele, e para ele é um latifúndio, ele torneia a miniatura. Então, o pezinho da primeira é pitangueira atacada por fungos, o do meio é pau-brasil e o da direita é jacarandá da Bahia. Então, isso aí foi levado no Congresso Mundial do Bambu e foi sorteado para 3 pessoas. Isso também é um trabalho da Unesp em Bauru, chama Flat Folder. Tem origami, todo mundo já ouviu falar? E tem o kirigami. O kirigami é a mesma ideia, só que é para sólido. De maneira que é uma estrutura que ela expande, toda em bambu laminado colado. Né? Ela é plana e ela vira um sólido. Isso é da Colômbia, mas tem uma aluna da Unesp de Bauru, defendeu o mestrado há pouco tempo com a moldura dos óculos cortado em laser. Isso é importado da China. O trabalho do meu amigo, que faz miniaturas torneadas, então aproveita bastante, pode ir. O canetas, aquela de cima de bambu laminado, as de baixo são jacarandá da Bahia. Bom, esse foi um experimento, eu estava na fazenda e me ocorreu essa ideia de amassar o bambu com pneu de trator. Próximo. Em seguida, levar esse bambu numa prensa, próximo. Uma prensa térmica, ele vai plastificar, próximo. Fica tipo uma tábua, próximo.
Ele vai fazer uma caixinha, uma casinha da Kalina, que é a cachorra da minha filha. Então, essa é uma chapa de guádua amassada. Não tem nada de cola, nada. Só amassada e pregada num esqueleto de pinho. Isso aqui era de Santa Catarina, mas parece que a empresa fechou. Era Oré Brasil. A mesa custava R$ 5.200, a cadeira R$ 1.700 e 2 meses de espera. Então, qual que é o... Digamos, muito bonito, design premiado. O problema é que a empresa não tinha plantação. Então, isso é um grande problema quem se aventura a trabalhar com bambu em escala industrial. Se você não tiver a plantação, está perdido. Você vai ter que comprar material de terceiro, sem conhecer a qualidade, sem conhecer a espécie, sem conhecer a idade, se tem fungo ou não. Então, para quem pensa numa aplicação em grande escala, tem que pensar na plantação. Né? Ainda o laminado colado, a Adriana Calcanhoto, uma guitarra de bambu laminado colado. O bambu pode ser deixado mais claro usando água oxigenada, ou com temperatura ele fica tom de castanho, de maneira que imita a embuia, por exemplo. Também é possível moldar peças curvas, né, com a resistência elétrica, próximo, ou esse tipo de laminado. E esse é o aeroporto T4 Baraja, em Madrid. O teto dele é a maior construção do mundo feita em bambu laminado colado. Quem for lá para a Espanha, dá uma olhada no T4, olha para o teto. Todo mundo vai achar que você é doido, né, em vez de ficar olhando hermosas. Bom, e agora, digamos, a última moda do bambu, que seria o bambu adensado, chamado em inglês scrimber, ou traduzindo em português ao pé da letra, o bagaço do bambu. O laminado colado, eu tenho que tirar uma ripa do bambu. Então, de uma peça curva, eu tenho que inserir um retângulo. Então, a perda de material é muito grande. Então, os chineses estão adotando uma outra técnica, para outro uso, é verdade, que é mais ou menos igual eu fiz com o pneu do trator. É esmagar o bambu numa prensa, cozinha, põe um produto químico, seca, passa um polímero e prensa. Então, olhando à esquerda, a espessura do bambu, eu vou adensar, esmagando com altíssima pressão. Então, a densidade do bambu, que é 0,8, vai para 1,3. É similar a uma pedra. Então, esse tipo de piso já é importado hoje por R$ 400 o metro quadrado colocado, mais ou menos, para deck de piscina ou residência de alto padrão. Uma outra possibilidade é, sempre que se processa o bambu, vai ter resíduo, que tanto pode gerar energia, como pode se pensar no uso na forma de chapa de partículas. Então, no caso aí, ou na propriedade diretamente, ou numa touceira, tritura o bambu, pode ir. Ou essa é uma máquina que está sendo testada lá em São Paulo para fazer uma colheita mecanizada do bambu. Próximo. Porém, tem que se estudar também que não é só a máquina ir lá e cortar. O que ela faz no solo, se ela vai prejudicar a futura brotação do bambu, que pode abalar bastante o sistema radicular. Então, tem que estudar também isso, não é igual só triturar, entendeu? E com esse tipo de fibra, o mercado está cheio de meias, creme capilar, escova de dente, sabão de bambu. Às vezes tem alguns ppm de bambu, mas vende com bambu, que a palavra vende, entendeu? Bom, aí não dá para enxergar nada, né? Mas aí como é que dimensiona a quantidade para fazer uma chapa prensada? Pode ir? Isso. Então, eu tenho uma determinada massa de bambu, vou misturar o amarelo, é um poliol derivado do óleo da mamona, com o catalisador, que é o diisocianato, misturo com as partículas de bambu, tá? Próximo. Vou levar numa prensa térmica, próximo. E aí eu tenho esse tipo de material, depois de prensar 10 minutos a 90 graus. Então ele entra na linha de chapa de partícula. Então a diferença do bambu e da madeira é muito pequena nesse caso. Tá? Próximo. Esse foi um dos últimos trabalhos que fiz numa empresa. É uma outra técnica chamada de rotomoldagem. Vocês já ouviram falar? Rotomoldagem. Você tem um molde e vai colocar dentro do molde uma mistura do polímero com o cavaco do bambu. Então, esse molde fica girando e tem uma fonte de calor, um maçarico. Então vai aquecendo o molde, vai fundindo o polímero, ele vai enrolando com o particulado e
ao final de 50 minutos, com resfriamento, etc., quando você abre o molde, a peça sai pronta, né? Por exemplo, a caneca aí, mocinha, por favor, só a caneca? Isso, levanta um pouquinho. Essa caneca provavelmente feita por injeção. Então, sai uma de cada vez. A rotomoldagem faz uma por uma as peças. Ela não daria para fazer a injeção, porque o cavaco de bambu vai entupir o bico injetor, né? Bom, e aí era um vaso que eu coloquei 20 gramas de carvão de bambu, o vaso era branco, ficou preto. Aí eu furei com a furadeira e está escrito em chinês, né? Tsu, que quer dizer bambu. Mas é um vaso luminária, então joga a luz por baixo, então quando ela passa, ela encontra os cavacos de bambu e ela fica toda manchada. Só que é um produto aí, digamos, com alto valor agregado, um vaso desse, praticamente empatado, tinha que ser uns R$ 350. Quem vai comprar um hotel de 5 estrelas, um restaurante e mais ninguém. Então, tecnicamente funciona, mas na prática, comercializar é que são elas. Né? Ou pode também pendurar ao contrário, no teto, né? Um vaso desse tipo aí. Bom, o ponto fraco do bambu, de um modo geral, como é principalmente para as madeiras também, é a baixa resistência ao ataque de organismos xilófagos, ou seja, que degradam a madeira e o bambu. Então, um exemplo, uma feira da Olambra, lá na região de Campinas, muito bonita, qualquer um de vocês compraria um negócio desse, e 2 meses depois, totalmente destruído. Né? No caso aí, não havia interesse em tratar o bambu, porque a feira dura 1 mês. Então a pessoa recebeu, joga fora o bambu, né? Mas aí já nos chama a atenção que essa espécie de bambu que foi inadequada para tal uso, ela é altamente atacável. Então tem que fazer um tratamento, né? Então, exemplo dos 2 tipos de ataques que tem um bambu. O caruncho, que vai em busca do amido, então ele perfura todo o bambu, e do lado direito o bambu em contato com a umidade, onde aparece fungos, né? E essa é uma orelha de pau, que é o fruto de um fungo. Pronto. Bom, então, quando eu vou fazer o tratamento do bambu, tem uma série de fatores que interferem. Primeiro, qual que é a espécie de bambu? Então, eu não posso generalizar. Da mesma forma que madeira. Tem a aroeira, que é uma madeira de alta durabilidade, e tem o pinus, que se você não tratá-lo e colocar no solo, ele degrada rapidamente. Então, depende também da época do corte. Quando que eu cortei esse bambu? Ora, o bambu tropical, ele brota geralmente de dezembro, janeiro, fevereiro. E o bambu alastrante brota de setembro, outubro, por aí. Então, isso tem a ver com quantidade de amido. O broto velho está armazenando amido para soltar para o broto do próximo ano. Então, tem uma época do ano que ele tem alto teor de amido. Então, se eu cortá-lo nessa época, a chance de ser atacado é muito maior. Tá? Depende muito da idade e da posição do colmo. Se eu peguei da base, do meio ou da ponta. Se é um colmo de 3 anos, 6 anos, 9 anos. Depende muito da geometria. Vou fazer um estudo de degradação, é um bambu roliço ou é uma ripa? Se for uma ripa, ela está mais exposta, ela tem mais área de ataque. Depende do tipo do preservativo. Pero em espanhol deve dizer-se preservante. Né? Qual tipo, concentração, método? E onde vai ficar esse bambu? Vai ser uma obra exposta, uma cerca, ou vai ser um móvel? Né? E se eu for enterrar no solo, se é um solo argiloso ou arenoso? Solo arenoso, a água vai embora rápido. O argiloso, ela fica mais tempo, maior chance de ataque de fungos. Então, isso que acontece com amido ao longo do ano. Janeiro, fevereiro, dependendo da espécie de bambu, o teor de amido é o máximo, é o mínimo. Então, o ideal seria cortar quando ele está no mínimo. Às vezes não é possível. Da mesma forma, onde tem mais amido? É na base, no meio, na ponta, tá? Também interfere. Então, as formas de tratamento. O primeiro seria por transpiração. Coloco uma solução química dentro de um tambor, vou colocar o bambu, a solução sobe, tem uma certa altura, eu inverto, então o produto químico fica por dentro. Tá? Ou uma piscina, põe o produto químico, como o bambu flutua, tem que ter um peso, um metal, uma pedra, para mantê-lo submerso.
Esse é um outro método chamado Bolcherry modificado por pressão. Eu vou engatar em cada cômodo de bambu um conector metálico, tem uma solução química, um compressor vai empurrar essa solução, ela por dentro do bambu vai passando vaso a vaso até pingar lá na frente. Próximo. Esse foi um colega lá de Campinas, o Dr. Elson Montanho, bolou uma modificação desse método para aquele anterior. Ó, esse aí eu tenho que levar o bambu na minha instalação. Seguinte, esse aí eu levo a instalação lá no bambuzal. Vou ligar o compressor na bateria de um carro. Numa câmara de ar, produto químico, mesma coisa. Tá? Próximo. E aí, com o tempo, já percebe na ponta do bambu, ele vai melando, vai caindo a solução, ela está passando por dentro dos elementos anatômicos. Próximo. Pode ser também em autoclave, igual trata a madeira, deve ter aqui em Santa Catarina. Só que aí tem que tomar cuidado. Estão vendo ali? O último lá embaixo tem uma flechinha. O certo é perfurar o como, porque dentro desse tubulão, dessa autoclave, tem um momento que eu vou precisar fazer um vácuo. Aí eu posso explodir o bambu e ele fica danificado com uso estrutural. Tem gente que também faz isso. Faz uma perfuração e injeta o produto dentro do bambu e tapa com madeira. Então, na verdade, a solução vai ficar só na região do diafragma. Porque a parede interna do bambu é impermeável. Tanto é que, tem pessoas que vendem a cachaça no bambu. Porque ela não sai pela parede. Mas na região do diafragma ela trabalha. Esse é um exemplo de um ensaio de campo. São ensaios demorados, mas sem dúvida, no Brasil, e para a gente falar a mesma linguagem, lá no Acre, na Paraíba, Santa Catarina, São Paulo, vai ter que bolar um ensaio desse tipo aí. Todo mundo corta a ripinha de bambu, põe no terreno, vai lá de tempos em tempos, faz uma inspeção. Tá? São ensaios demorados. O que acontece com a idade do bambu? Quando ele tem 1 ano de idade, o lúmen da célula é muito grande. À medida que ele vai envelhecendo, o lúmen vai estreitando. Então, o bambu mais velho é mais denso, tem maior resistência mecânica, dá mais rendimento na produção de fibra, só que é mais demorado, pode demorar 10 ou 12 anos para chegar nessa propriedade. Outra coisa que é diferente também, o diâmetro dos vasos, eles são maiores dentro do que fora. Próximo. Bom, aí estou comparando tratamento por pressão com tratamento por imersão. O que chama a atenção é o seguinte, o que está em azulzinho é o bambu, né, referência. Note que com 11 meses, nota 7 para baixo, ele já está descartado. Então, um bambu natural, uma ripa de bambu natural colocada no solo, raramente vai passar de 1 ano. Agora, quando eu uso produtos químicos, eu posso chegar até 30 meses, 36 meses, ele ainda com boa qualidade. Isso aqui é um estudo por microscopia eletrônica de varredura. Eu posso tratar o bambu, mas onde estão os elementos químicos no bambu? Será que eles estão distribuídos de forma uniforme? Então, o que a gente olha nessa microscopia? Aquilo ali à esquerda é um vaso, parece um ralador de queijo. As células de parênquima são relativamente retangulares e no meio dá para ver uns grãozinhos de amido. E à direita, a fibra. Então, a fibra do bambu é só esse elemento longilíneo que se vê aí. Próximo. Então, fiz vários estudos e a experiência mostra, por exemplo, numa solução química que tenha cromo e cobre. O que está em verde está escrito vaso. Então, os produtos químicos no bambu ficam praticamente concentrados nos grandes vasos. A parte mais interna dele, em direção à casca, é praticamente não tratável. Então, essa é a minha teoria, meu filho que desenhou, os guerrilheiros cromo, cobre e boro, dentro dos grandes vasos, detonam o caruncho. Tá? E os grandes vasos fica o produto químico. A fêmea do caruncho vai desovar, ela e o filhotinho morrem, porque o bambu está com essa defesa dentro dos grandes vasos. Tá? A secagem do bambu. Comparado com a madeira de mesmo diâmetro, o bambu demora muito mais para secar. Então, uma forma de acelerar a secagem é fazendo uma perfuração e passando ar quente por dentro. Ele seca de dentro para fora. E ele tem que vir da base para o topo. Passando agora para algumas aplicações mais interessantes, Hogar de Cristo é um projeto
do professor Jorge Moran, de Guayaquil, no Equador. Quem estiver interessado, pague a sua passagem, vá lá, trabalhe de graça, ele vai dar moradia e é uma experiência de vida inesquecível. Você vai ajudar a fazer 50 casas por dia de bambu para a população carente. Vai encontrar gente do mundo inteiro. Então, basicamente é o que se chama esterídia, ou uma esteira. Então o bambu ele é partido, ele é aberto, limpa a parte interna dele, a branca, que é mais rica em células parenquimáticas, que tem amido, sem nenhum tipo de tratamento. E aí você monta os painéis, porta, janela, painel cego, e essa casa já vai no caminhão, de tarde já leva, o proprietário só tem que deixar pronta a fundação. Tá? É toda nessa forma. Isso aí já é uma construção de Moçambique, no caso parecido aqui no Brasil, seria uma casa de pau a pique, vamos dizer, mas no caso é bambu com argila. Esse é um experimento que foi feito no Nordeste, em Maceió. Também a mesma ideia do pau a pique, só pré-industrializado. Faz tudo no chão, depois levanta o painel pronto. E aqui, uma que eu fiz na Unicamp em 1990, uma grande besteira. Nunca faça isso que eu fiz naquela época, que é concretar o bambu. Ao concretar o pilar de bambu, o que vai acontecer? Vai favorecer a presença de umidade, e embora esses bambus tivessem sido tratados, ali vai proliferar fungo, e isso aí não vai durar 17 anos como durou essa casa. Então, olhando assim, tudo bonito, pé direito, pode ir, né? Esqueletinho. Aí, outra diferença. Lá na Colômbia, é uma esteira de um bambu que é aberto. Aqui, o bambu que eu tinha era de pequeno diâmetro, então ele foi rachado em dois. Aí foi passado um piche e jogado areia grossa, bambu à milanesa, para que pudesse aderir à argamassa com cimento, areia e fibra de bagaço de cana. Tá? Aí está a casa, madeiramento, revestimento, o detalhe de uma parede, né, para o pessoal ver que tinha bambu, porque depois que foi revestido ninguém sabia o que tinha por trás. Né? A cobertura também com telhas de cimento, areia e cavaquinho de bambu. A casa está bonitinha, em 1999, não tão bonita em 2016, e aí resolveram demolir a casa assim que eu aposentei. E cortou, se romper meu coração, né? Partiu meu coração. Ó. E aí lá se foi a casa. Deu para sair um artigo pelo menos, hein? Do que não fazer. Né? Mas alguns componentes estavam perfeitos, a parede estava perfeita, o que estava ruim eram os pilares. Pronto. Para o revestimento, tá bom. Olha aí, as colunas já perfuradas. A casa só não caiu por causa dessas barras de aço. E todos os pés direitos estavam condenados. E a casa, o Espírito Santo estava segurando, o anjo da guarda. Né? Na verdade, era um cintamento com barra de aço que travou os pilares. Pronto. Né? Aí, quando abriu, olha à esquerda, a técnica de injetar o concreto dentro do cômodo do bambu não é tão bom quanto parece. Fica igual o êmbolo de uma injeção. Por quê? A parte interna do bambu praticamente não permite aderência com o concreto. Então, quando o concreto contrai, ele se destaca. Então, na compressão, vai bem. Mas se tiver uma tração, ele vai sair que nem o êmbolo de uma seringa. Né? Volta um pouquinho. Aqui, não sei se dá para perceber, tem parte do cômodo que aparece um esverdeado. Aí a presença do cromo e do cobre. Aí o caruncho não atacou, mas onde ele não penetrou, foi atacado. Né? Olha o pé direito. Na verdade é um pé esquerdo, esse não é nem direito. É todo condenado. Próximo. Mas a parte aérea ainda estava intacta. Próximo. Né? Olha aí uma solução boa de trabalhar o bambu com argamassa por dentro em compressão. Próximo. E uma ruim. Aí rompeu por esmagamento e acabou expelindo a argamassa. Então, faltou colocar a argamassa mais para dentro. Né? Próximo. A cobertura ainda estava em boas condições, 22 anos depois. Né? Próximo. Próximo. Aí foi desmontado, vadinho. E as telhas estavam escuras por cima, mas, do ponto de vista mecânico, de absorção de água, estavam impecáveis. Né? E isolamento térmico, aí tem uma garantia, está vendo à esquerda? Uma casinha de abelha. Uma abelha nunca faria uma casa numa telha que esquentasse. Então, está uma prova da natureza que é um isolante térmico essa telha.
Isso é uma ideia para fazer porta e janela com vara de pescar. Uma janela com polímero, pode. Isso é a casa do professor Pereira, na Unesp, lá em Bauru. Essa é a residência particular dele, uma casa comum, próximo. Mas por dentro, a esteira de bambu com a casca para o lado de dentro. Então, a parte mais durável, mais resistente do bambu é a casca. Então, se você deixar a casca para dentro, a parte branca, que é vulnerável, está protegida pela argamassa. Se tiver uma manutenção frequente, a durabilidade é muito alta, porque não é uma parede estrutural, né? A estrutura está descarregando nos pilares de eucalipto, no canto, próximo. Essa é uma ponte na Colômbia, de Georgetown. Ela tem 60 metros de vão e 80 metros de altura, né? E não sei se dá para ver, tem um sujeito lá em pé, dá para ver? Para ter uma escala? Estou sem um laser aqui, próximo. Essa fica na capital, em Bogotá. É uma obra do arquiteto Simão Vélez. Eu gosto de chamá-lo de o Niemeyer do bambu. As obras mais arrojadas, né? No Brasil tem 2 construções que ele fez, 2 pousadas em Itacaré, na Bahia, e Pousada do Frade, em Angra dos Reis. Tem no México, tem na China. Mas essa é em Bogotá e passa numa avenida principal lá. Então, o bambu é ancorado num copo de aço que está ancorado no concreto. Tá? Outra possibilidade do bambu para fins energéticos. Eu fui algumas vezes em Moçambique, projeto do governo federal, e notei que lá eles cozinhavam tudo com carvão de madeira tropical de pequeno diâmetro. Sendo que nas andanças que eu fiz por lá, eu vi que tinha um bambu maciço lá, um pouquinho maior que esse, que daria para fazer carvão também. Então foi dada uma oficina, como fazer carvão dentro de um tambor metálico para produção familiar. Pronto. Aí levei aquele rapaz lá de, como é que fala? Dreadlock lá, que é um aluno da biologia da Unicamp, ele é músico hoje. E aí surgiu uma ideia também que dá para, ao mesmo tempo que você faz carvão, se você perfurar o bambu, faz a fumaça passar por dentro, é um tratamento natural muito interessante. Que o ácido pirolenhoso, ele vai impregnar por dentro o bambu. Então você pode, com a produção de carvão é demorada, às vezes demora 8 horas ou alguns dias, você pode ir tratando o bambu. E à direita, um exemplo de um carvão de bambu. Poder calorífico, pode ir? Esse é o tambor, né? Pode ir? Ó, próximo. Então, o que está em vermelho aí seria o carvão propriamente. Então, quer dizer eucalipto urofila. Todos os demais são bambus. Vulgares, tudóides, vitata, dendrocalamus, guadua, 33% de rendimento. O verde é o licor pirolenhoso, que daria para recuperar por condensação, e o gás não condensável aí se perde. Tá? Então, o carvão de bambu e de madeira são similares. Aqui já é um outro estudo também, só que chamado um termorretificado. E o que está sendo estudado aí seria o módulo de ruptura, a estabilidade, mas principalmente o que acontece? Quando você começa a aquecer o bambu, aquecer o carvão do bambu, você está entrando no outro caminho chamado do carvão ativado, que é altíssimo valor agregado, né? E você vai refinar os poros. Pronto. O calor também permite curvar o bambu, fazer cabo de bengala, guarda-chuva. Pode. Aí, no caso, também, combinando bambu com água tratada em água oxigenada ou em calor, você tem nuances de cores para fazer objetos domésticos, aí, tábua de carne e tal. Pronto. No setor da construção, praticamente, as principais primeiras publicações no Brasil, na PUC do Rio de Janeiro, o professor Gavani trabalhou com o bambu substituindo o aço na produção de concreto reforçado, chamado de bambucreto. Né? Aí também eu comecei, na verdade, meus estudos em bambu em 1985. E muito atrevido, fui logo de cara fazer o bambucreto. Eu não conhecia muito concreto e muito menos ainda bambu. Imagina juntando 2 que você não conhece, coisa boa não podia dar. Né? Aí foi na base do ensaio e do erro. E isso eu construí na minha casa em 1985 e tem até hoje, pode ir. É uma laje armada em bambu. Então já estamos indo para quase 40 anos, né? Sem umidade, protegida, não tem problema. Próximo. Na Unicamp, 22 anos depois, quebramos um pilar que era armado em bambu e ele estava, no concreto, né? Ele estava intacto ainda.
Esse foi um outro projeto, feito em 1990, aqui no sul, não sei como é que fala, bloco cerâmico vazado, lá a gente fala tijolo baiano, isso? Então são painéis pré-fabricados, 2 fileiras de tijolos, 2 varinhas de pescar, concreta, e aí levanta o painel já pronto, né? Essa casa está até hoje lá, 2017, eu aposentei e vim embora, não tem nenhuma placa dizendo aqui tem bambu, né? Ninguém sabe, pronto. E depois, em 96, quando eu voltei do doutorado na França, eu comecei a trabalhar, continuei meu trabalho com o que se chama biocreto. Então, é aproveitamento agora do cavaquinho do bambu, no lugar da areia e da pedra, para fazer componentes da construção. Então, saiu na revista Globo Rural, em 1996. Mas, quem que é do Havaí e do Figueirense? São os dois que não se dão aqui, é isso? Né? Quando mistura o cimento ou gesso com bambu, é igual misturar o Palmeiras, Corinthians, Flamengo e Vasco, o Figueirense e o Havaí. Não dá liga. Né? Então, por isso, a gente tem que fazer algum tipo de tratamento. Um deles seria fazer o cozimento. Eu faço o cozimento para tirar os extrativos, geralmente são açúcares, taninos, fenóis, né? Olha a cor que sai a água. Pode ser que eu tenha que lavar numa solução diluída de cal de pintura, né, para fazer a técnica que se chama da vacina. Submeto o particulado de bambu a um pH alcalino, para que ocorram reações químicas, de maneira que quando eu colocar esse material no cimento, já não vai acontecer, porque já aconteceu antes. É um material, um aspecto estético interessante, se eu der um polimento. Né? Aí um exemplo de tudo que é brilhante é grão de areia e cavaco de bambu. E aí estou estudando por ultrassom a curva de endurecimento do material ao longo do tempo. Próximo. Posso fazer blocos, né? Então, praticamente os usos são arroz, cimento, bambu, peroba, eucalipto. Essa é uma parede que eu fiz em 1995 lá na Unicamp, está lá perdida, ninguém sabe, ainda bem que eu tenho essa foto. Uma linha de produção de vasos, né, com casca de arroz, poderia ser o bambu também próximo. Isso é da minha casa, tem mais de 15 anos de exposição. Dá para ver, inclusive, no vaso da esquerda, os cavaquinhos de bambu ainda estão perfeitos, porque foram tratados preliminarmente. Pisos, né, a faculdade, pode ir. Isso é também um vaso, pode ir à parede. Ou essa peça aí no lugar do rufo, do muro, próximo. Né? É também com cavaquinho de bambu, próximo. E um dos últimos projetos em Moçambique foi a maquininha de fazer a telha, igual da casa que eu mostrei antes. Só que naquele local em Moçambique não tem energia elétrica. Então é movida a pedal de bicicleta. Então, na verdade é uma mesa vibratória, que levando o pé para lá e para cá, a mesa trepida, a massa espalha. Então isso servia para as academias. Em vez da madame falar queimei 5.000 calorias, falar fiz 50 telhas hoje. Né? Próximo. Isso aqui é um lavabo, com argamassa armada, só que tem cavaco de bambu e de madeira, de maneira que quando eu dou polimento, fica esse aspecto aí, não parece muito bem, a última à direita, com um tipo de mármore. Próximo. Esse é um pessoal de Goiânia que está estudando tratamento de águas residuárias ou industriais com bambu, mas a planta bambu. Próximo. Também andamento na Unicamp, o uso do carvão de bambu para tratamento de águas que tenham medicamentos, né? Principalmente hormônios. Eu vi um estudo que na Bahia, não sei em Bahia, nos Estados Unidos, o que tem de tranquilizante na água é coisa de doido. Né? E o carvão de bambu pode ser um material interessante para isso. Bom, alguns animais se alimentam nas folhas do bambu, né? O urso panda, gorilas, né, da Uganda, essas vacas lá em Goiânia também. E tem os caras, bom, que cozinham dentro do tarugo, do como do bambu, cozinham o arroz, cozinham o peixe. Tem lá no México a cerveja bambusa, que tem folha de bambu. Seguinte, né? Tem gente que, olha o tamanho do broto do bambu que esse chinês aí pegou, né? Dá para ver em cima o broto da palmeira e o broto do bambu. Então a gente brinca até que todos os brotos de bambu são comestíveis, alguns uma única vez. Tem ácido cianídrico, então tem que cozinhar, trocar água, tal. Tem aqui produção aqui no Rio Grande do Sul, do bambu carra, né, que é o cardo ciprande. Já tem gente produzindo em escala comercial brotos de bambu. Agora,
quando você tritura o bambu, a coisa chama atenção. De repente começa a juntar abelha. O que tem naquele cavaquinho do bambu para atrair uma abelha? Então, pensando nisso, começamos um estudo na Unicamp, estudando a farinha do como jovem de bambu. Então, tritura o bambu, tal, mistura, tem um amido, pode ir. Né? Aí começou a fazer bolacha, cookies, né? Espaguete. E hoje, até me surpreendeu, né? Olha aí, já está testado, espaguete. Logo, logo está no mercado isso. Né? Uma coisa bonita, assim, saiu de algo inesperado, vamos dizer assim, mas envolveu muita tecnologia, tem 20 alunos aí, tem já indo para 8 publicações em revistas internacionais da farinha do como jovem do bambu. Então isso a gente está apostando muito como, digamos, última moda no Brasil e talvez até no mundo, eu diria, propriedades alimentícias da fibra do como jovem do bambu, inclusive com possibilidade de servir como alimento para pessoas com problemas tais como a diabetes. Tá? Esse seria o último estudo. Finalizando, está no tempo, já me deram a ordem. Aí são alguns aspectos que ainda restringem muito a divulgação dos conhecimentos do bambu no Brasil. São poucos sites, poucas publicações. Eu vou sortear uma delas aí. Essa aí, Tecnologia e Materiais Alternativos da Construção, é de 2003 e continua vendendo na Unicamp, 15 anos depois. Eu fico contente e fico triste. Fico contente porque é um livro que eu organizei, escrevi capítulo, mas fico triste porque não saiu mais nada depois desses 15 anos. Alguém tinha que ter lido, melhorado, correto? Então falta muita literatura. Aí tem a edição de 2007 e 2016 do livro que eu sou coautor, Bambu de Corpo e Alma, que fez 4.000 exemplares na primeira, 500 na segunda. O último livro, mais recente, Bambus no Brasil, da Tecnologia, né? E tem um livro também do professor Salgado. Então falta muita literatura ainda, falta sites, né? Tem alguns blogs aí. Também temos algumas associações, tem uma que já existe, chama Aprobambu, e sexta-feira agora a gente vai lançar a Bambu BR. A ideia é congregar todos os bambuzeiros do Brasil, porque a primeira está muito restrita à produção. Então, o pessoal da academia não se sentia representado. Agora, a Bambu BR vai abrir. Agora, também tem que elogiar o Marcos Marques, o Hans Klein, de Santa Catarina, que é um dos 2 grupos mais organizados do Brasil. São poucos. Santa Catarina e Goiás. Mesmo São Paulo ainda não tem um grupo bem organizado. Acredito que tenha. Tem. Cursos. Também sempre estou anunciando no meu site. Participo pouco, não tenho muito tempo para cursos, mas sempre estou divulgando, né? E fico contente em ver que isso aí é uma coisa que todo final de semana, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas, algum lugar tem alguma coisa com bambu. Lá vão 10, vão 15, vão 20. E a ideia é ocupar o espaço. Acredito que tenha terminado, então seria o futuro. Bom, 2 notícias para finalizar. Uma aguardada há muito tempo. Existe um organismo internacional chamado INBAR, International Network for Bamboo em Rattan. Rattan é o junco. Na Ásia eles não separam. Bambu e junco andam junto. Quem trabalha um, trabalha com o outro. Então o Brasil não fazia parte. Então, agora em 2017, o Brasil é membro. Então isso permite vir gente dar curso, ir gente para lá e tal, né? A China está investindo bastante. Todo ano, né, professor? Quantos? 20 pessoas? Então, querem jovens, 50 anos para baixo, estou fora, né? Eles pagam tudo. Passagem, estadia, lá dentro, tudo. Para quem se interessa por bambu. Um vai fazer treinamento de uma coisa, de outra, tal, né? Eu estou apoiando um grupo na Unicamp de jovens estudo de artes, instrumento musical. E também a Lei 12.484, assinada pela presidente Dilma, que é a lei do bambu que a gente fala. Só que uma coisa é ter a lei assinada, a outra é regulamentar a lei. Qual que seria a ideia dessa lei? Financiamento para pequenos agricultores, né? Qual a carência, assim por diante. E a norma, como eu estava dizendo, eu acredito que daqui 2 meses em Goiânia termine, aí vai ficar aberto a consulta popular. Aí qualquer um entra lá e tira suas dúvidas, faz suas questões. Quase terminando. A da esquerda ali, bom, vou contar uma gracinha ali, né?
Nos começos da internet, estava saindo, cheguei um dia, começaram a me cumprimentar lá na Unicamp. Parabéns pela canonização. Eu falei, o que é isso? Aí um professor tirou essa foto minha e botou na rede dizendo Santo Antônio Beraldo, protetor dos bambuzais. Né? Aí rodou o Brasil, os caras mandando e-mail, não sabia o que era. E o da direita é de Moçambique. Moçambique, eles cortam muita madeira chamada pau preto para fazer escultura. E eu cheguei no rapaz lá e falei, por que você não faz de bambu? Ele falou, mas não dá. Eu falei, peraí. Aí fez para mim a Notre Dame do bambu. Né? Macio para cortar, para vender para turista. Fiquei contente que ajudei alguém. Esse deve ser o fim. E finalizando, agradeço a indicação do meu nome aí, foi meio corrido, eu acordei às 6 da manhã, fazer um bate-volta, estou indo embora daqui a pouco, né? E espero que embora o bambu seja difícil de deixar semente, que pelo menos algumas ideias que eu semeei, né? Vocês viram que a minha palestra é meio tico-tico no fubá, de A a Z, né? Pega desde farinha de bambu, estrutura. Né? Mas quem está na academia é isso daí, né? Pareceu um desafio, você tem que estar. Então agora eu passo a palavra ao nosso amigo aqui para fazer o sorteio dos livros e das pecinhas, é isso? Muito obrigado. Agradecemos ao professor Beraldo. Passou um pouquinho do tempo, mas sempre é muito interessante chegar até o final. Se alguém tiver alguma pergunta, comentário. Pelo que eu mostrei, ele pode atuar de duas formas. Uma é emergencial, e a outra é plantar. Mas o plantar vai demorar 5 anos, 6 anos. O emergencial poderia, mas teria que fazer uma base, né? Um invocamento que fala, areia leva. Segurar dunas, por exemplo, né? Tá doendo? Tem que trabalhar em 2 etapas, uma a curto prazo e a outra a longo prazo. Boa tarde. O senhor falou que no Maranhão eles produzem material para sacaria de cimento. É para fazer celulose, para fazer o saco, ou é outro formato, outro tipo de fabricação, outro tipo de produto? Está se referindo ao plantio que tem no Maranhão, né? Então, essa empresa, o Grupo João Santos, é um dos grandes grupos produtores de cimento no Brasil, e eles têm 2 fábricas de papel que eles usam para fazer o saco de cimento, né? Eles tinham 2 fábricas. Uma delas fechou, justamente a do Maranhão. Eles têm outra em Pernambuco, né? E o plantio era exclusivamente para fazer papel. Agora que a fábrica no Maranhão fechou, eles estão usando o bambu como uso energético, né? Para caldeiras, olarias, padarias, enfim, para vários tipos de uso, secagem de grão, né? E também, em parte, estão substituindo o bambuzal agora por canavial, né? Mas a finalidade era exclusivamente para papel. E o papel era de excelente qualidade, né? Não é qualquer fibra que você pode usar para fazer um saco de cimento. O saco de cimento é talvez o papel mais exigente em termos de resistência, né? E o bambu se presta muito bem para essa finalidade.
vamos encerrar por aqui porque estamos atrasados já para o COF e ainda falta o sorteio. Então, agradecemos mais uma vez ao professor Beraldo. E vamos sortear rapidinho, não sei se dá para passar na tela. Temos aqui o sorteio, vamos fazer no computador. Temos 136 pessoas que participaram da sessão. Vamos sortear pelo número de inscrição, de assinatura. Temos aqui as folhas. E vamos escolher 10 números no início, que são as 10 pecinhas que estão ali. E depois os 3 números que correspondem aos livros que temos lá. Só vamos entregar para as pessoas que ainda estão aqui. Então, vamos sortear rapidinho para ir para o coffee break. Número 104. Henrique Casevinho, ou algo assim. Henrique, tem algum Henrique aí? Eu acho que é Coutinho. Quarenta e um. Stephanie Pires Costa. Stephanie. Quarenta e quatro. Emanuele Lima Silveira. Já arrisca, Emanuele, por favor. 74. 74, Altamirano Matias. Eu. Pode vir escolher. 22. Arielle Cavalli. Arielle tá aí? Não. É a 22, né? Deixa eu arriscar. 45. Piera com Walter. Piera. Pode riscar. 45. 103. 103. Pedro Henrique Rosa de Souza. 129. Como é que é o nome? Bibiana dos Santos Amaral. Bibiana. 82. Aqui. Qualquer um. Carolina. Isso. 82. E número 5. João Marcelo Duarte. Ok, foram 3 que não tiveram, né? Tem a minha e mais 3 ali. Mais 4. Mais 3. Isso. Essa daqui é... Tá, só vai entrar. Essa daqui é... Fechou. Vamos sortear os livros agora. Agora a gente vai fazer o sorteio dos 3 livros. Vamos colocar por ordem de tamanho. E o primeiro livro vai ganhar o menor. O número do meio vai ganhar o livro do meio. E o último livro vai ganhar o livro de baixo. Pronto. 64 é... Rayana Souza Justino. A Rayana está aí? Tá. 107. Daniel Henrique de Souza. Daniel? Não. E 99.
Francesco Medina. Francesca. Ana Gabriela Dalvão ou Galvão? Ela vai voltar? Tá. 22. 22. Não? E aqui? Já foi, Arielle. 120. Andrea Balsa. Também não tá aí. Fechamos? Muito obrigado. Obrigada a todos.